Nessa quarta-feira eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da TVCI, aqui no Bom Dia Litoral, o doutor Maurício Vitor, nosso especialista em direito do consumidor. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no estúdio. Bom dia, Pierre, o prazer é meu, né? Um tempinho meio esquisito, mas enfrentando o friozinho da capital para fugir aqui para o calorzinho do litoral. Calorzinho, né? Com as temperaturas, comparando as duas Exatamente. regiões, aqui podemos relativamente falando, né? dá para chamar um pouquinho de calor, né? Mas antes de conversar com o doutor Maurício Vitor, vamos acompanhar então uma reportagem que mostra que as vendas e compras online têm aumentado muito desde a época da pandemia. Essa foi uma forma que comerciantes encontraram para continuar com os negócios. Veja. Mais facilidade e menos tempo. Para algumas pessoas, as compras e vendas online são preferências. O comércio digital cresceu, principalmente com a pandemia. De acordo com a Associação do Ramo, nos últimos 5 anos, o aumento foi de 419%. A Paula tem uma loja neste shopping de Curitiba, mas para ela tudo começou no online e agora trabalha com as duas formas. Acredito pela facilidade de entrar em várias casas de uma forma mais ampla e divulgar então os nossos ícones de tendência. A cada estação a gente lança produtos novos, então acaba que gera uma interação com elas e acaba agradando, graças a Deus. Tem gente que não abre mão do físico, outros já gostam do online e ainda aqueles que conciliam os dois meios. As clientes desta loja, por exemplo, aprovam a opção digital. É que às vezes a gente não consegue vir até a loja, a gente pode mandar mensagem, postar fotos de looks e gostei bastante. Eu acho muito importante, porque na loja física a gente pode provar a roupa e no Instagram a gente pode ver o look, perguntar se tem e já fazer a sua nossa reserva. Mas se as compras digitais aumentaram no físico, como é o caso dos shoppings, os números caíram em cerca de 21% desde o início da pandemia. E esta pode ser uma tendência no comportamento do consumidor, optar pela internet. Na realidade, é uma tendência mundial, né? Depois da pandemia, a maioria de pessoas se digitalizou e também tem muito jovem que está trabalhando, está ganhando dinheiro, então para ele é muito melhor comprar online. Então, a mudança de comportamento do consumidor também, somado a esse processo de digitalização, né? Que faz com que todos os empresários, né, sejam obrigados a observar com mais carinho esse setor. Setores têm se digitalizado. Com as compras e vendas não é diferente, seja pelo custo-benefício, facilidade ou possibilidade de comprar produtos de qualquer lugar. Muito interessante a reportagem, doutor, principalmente quando o entrevistado fala ali, o consumidor mudou a sua característica principal, ele quer comprar também online, quer ter essa praticidade, quer ter esse tempo. E é muito importante que o consumidor ele também fique atento às regras, às garantias, aos direitos que tem ao realizar compras online, né? Exatamente, Pierre. É natural, né, da evolução tecnológica e que acelerou muito pelo período que passamos, né, de pandemia e ninguém podia sair de casa, acabou acelerando, precipitando algo que certamente com o tempo iria acontecer. Pelo conforto, pela praticidade e às vezes até pela maior possibilidade de informação. Vamos falar um pouco, doutor, sobre a importância da população entender quais são os seus direitos básicos na hora de realizar aquela compra na internet. Começando por segurança. Porque a gente sempre fala, tem direito à troca, o direito do arrependimento de 7 dias. Tem direito a, se o produto veio estragado, mandar sem custos e receber outro novo. Mas é importante também que o consumidor ele entenda que é importante comprar em um local confiável. Afinal de contas, são dados bancários que são inseridos durante o processo de compra, né? Pois é. Os direitos a gente tem martelado bastante aqui, mas é importante sim a gente falar dos cuidados para esse tipo de compra, né? Mencionamos que com a questão da pandemia acelerou um processo que certamente aconteceria do mesmo modo, pela evolução tecnológica, mas, a par disso e junto com isso, existem também os espertos, né? Aquelas fraudes possíveis, os desvios. Então, para que o consumidor não se veja vítima de uma situação dessa, é importante que ele saiba tomar alguns cuidados. E a gente pincela aqui alguns. Vamos começar pelo seguinte, Pierre, você faça a compra sempre do seu computador. Não utilize um computador público ou um terceiro,
Porque quando você estiver fazendo aquela aquisição, alguns dados ficam gravados nas páginas. E aquilo é informação privada sua. Então, o primeiro passo é utilize um computador pessoal para fazer o acesso. Ou um telefone pessoal, que também hoje é muito comum. Tenha um antivírus, um bloqueador qualquer, porque também evita a facilidade com que alguém possa entrar e copiar seus dados. Procure sites e digite os sites. Às vezes você recebe uma mensagem com um link para acessar. Evite acessar por um e-mail, por um WhatsApp. Digite você mesmo o site. E pesquise esse site. Nós temos falado muitas vezes aqui das páginas de referência, né? Na própria internet. Você pode procurar pelo consumidor.gov.br, pelo reclameaqui.com.br, pelos PROCONs e veja a reputação daquele site que você está pretendendo comprar. Visualize como é a resposta, como é o atendimento ao consumidor, como é a devolução, como é o tratamento ao consumidor, o atendimento. Essas plataformas que a gente acabou de mencionar, todas elas fazem essa classificação. E você tem condições de decidir melhor se compra ou não naquele site. Outro aspecto importante é você, ao acessar a página, verificar se é um local seguro. Como que você verifica isso? O site tem lá HTTP e para compras tem um S posterior. Então significa que é seguro. Se você vai inserir dados, e aí é um momento delicado da compra, né? Você geralmente, quando está num site, ao confirmar uma compra, você é direcionado para um outro ponto. Este ponto de compra é necessário você verificar se tem um cadeadinho para confirmar que ali essas suas informações estão circulando somente entre você, consumidor, o teu terminal, e o terminal do pagamento efetivamente. Porque é um momento em que você insere os seus dados pessoais, insere os dados do cartão de débito ou crédito, e aquela informação precisa estar circulando via direta para não se perder no caminho e alguém utilizar os seus dados de forma indevida e você aí sofrer um prejuízo. E às vezes esse prejuízo é bem doído, Pierre. E dor de cabeça, né, doutor? Porque às vezes até consegue ter de volta o dinheiro perdido, às vezes não, mas às vezes é possível ter, mas é uma dor de cabeça. Mas o período é gigantesco. Agora, doutor, eu aprendi aqui no quadro Direito do Consumidor que o cliente, o consumidor que compra pela internet, ele tem direito ao arrependimento, que é aquele período de 7 dias, onde ele vê lá o produto, de repente não era a cor que ele tinha visto na internet, e aí troca, até mesmo cancela. Esse direito, ele pode ser recusado pela empresa que está vendendo, ou ele é fundamental e não é mexido? Ele é um direito que todo consumidor tem ao comprar pela internet? É importante mencionar que todos aqueles direitos da compra física acontecem para a compra online. Então, garantia, produto com defeito, tudo isso é igualzinho, tá? Mas tem uma diferença fundamental que é o que você mencionou. É o direito ao arrependimento. Por que que existe esse direito? Porque eu vou lá no site, vejo uma mercadoria e a foto me induz a comprar algo porque eu imagino que seja de uma forma. Mas ao me deparar com a mercadoria, quando ela chega para mim, eu tenho a oportunidade de ver se é aquilo mesmo que eu quero. Então aí incide o direito ao arrependimento. Não confere com aquilo que eu esperava da mercadoria. E eu tenho, nesse caso, 7 dias a partir da aquisição para fazer a devolução, informar a empresa da qual eu comprei, e ela vai ter que coletar ou determinar o reenvio com a devolução do valor pago ou troca, se for o caso, né, de você pensar em outro produto. Nestes casos, é importante, e serve também para qualquer outra fase da compra, você sempre que estiver comprando online, faça o registro. Printe telas, printe a tela da oferta, né? Grave, deixe guardado numa pasta. Dá mais trabalho? Dá, mas faça uma pastinha lá no teu computador, compra do dia tal, produto tal, e ponha lá os prints de tela, inclusive o do pagamento, né? E do prazo de entrega,
porque também é outro ponto delicado, você pode ter um prazo diferente, para que depois, num momento como esse, de uma devolução, não haja o risco de acontecer o que você acabou de mencionar, né? Uma recusa, porque se houver a recusa, você tem todos os instrumentos para reagir a ela. Doutor, e no caso do consumidor exercer o seu direito do arrependimento, a empresa tem um prazo para o estorno do valor cobrado no cartão de crédito, por exemplo? Tem, embora elas sempre façam no ciclo seguinte do pagamento do cartão, em até 30 dias esse valor tem que estar creditado novamente para você poder utilizar para a compra que você quiser fazer, né, já que aquela não foi bem sucedida. As boas empresas, e procurem essa referência novamente nas plataformas que reiteramos sempre aqui, elas fazem a devolução de imediato, 24, 48, 72 horas, assim que está confirmada a devolução, ou seja, a coleta daquele produto, ou o envio quando você faz pelo correio ou por alguma empresa que vai receber aquele produto. As melhores empresas fazem isso, mas não pode passar dos 30 dias. Uma última pergunta, doutor. É muito recorrente, inclusive, o consumidor ele comprar no online, mas retirar no físico, retirar na loja, até para evitar o pagamento de taxa, frete. Nesses casos, os direitos da compra online, eles permanecem ou aí já se configura em uma negociação presencial? Permanece online, PR, por conta de você ter visualizado e escolhido pela via online. Então, nesses casos, mesmo que seja feito, e é bem comum hoje, né, pelo menos as grandes redes oportunizam muito isso, compra online, que inclusive geralmente o preço é melhor, né, do que na loja física, e retire em uma loja escolhida por você. Ainda assim, essa compra se caracteriza como compra online. Cheguei na loja, não confere o produto, eu posso ali mesmo fazer a devolução e a desistência daquela compra. De todo modo, sempre que você fizer assim, novamente, efetue os registros, né? Efetue o registro que você vai fazer aquela retirada online, para que mais tarde você não seja confundido com um comprador de loja física em que essa situação é diferente. Muito importante sempre ficar atento. Doutor, prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pela participação. Desculpa ter que dar um espaço ali para a notícia de última hora durante o nosso quadro. E até uma próxima oportunidade. Essa conversa que é sempre tão importante para o consumidor, para a população que acompanha o Bom Dia Litoral. Muito obrigado. Até semana que vem. Eu que mais uma vez agradeço, Pierre, agradeço a equipe, agradeço a todos os nossos telespectadores. E a informação era relevantíssima, né? Nós estamos falando de uma questão envolvendo a passarela de um dos maiores bairros, se não o maior bairro da cidade de Paranaguá. Então, a licença é toda para informação. Muito obrigado, doutor. Até semana que vem.